Paz e graça, abençoados de Jesus. Mais um dia, né, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus é bom, né? Ele é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós, né, meus irmãos? Se não fosse Deus na minha vida e na sua, né? Que seria de nós? Glória a Deus. Estamos aqui, né? Estou aqui com a Bíblia aberta, Mateus 12, onde a palavra do Senhor diz assim: ou dizeis que a árvore é boa, seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não há de dar conta no dia do juízo. Por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Eita Jesus! Eita glória! É interessante, né, meu irmão? A palavra de Deus, né? Aqui diz que a árvore e os seus frutos. Que frutos estamos dando para Deus? Quais os frutos bons que a gente, como servo de Deus, está dando, né, para Deus? A árvore boa, ela tem que dar bons frutos, né? E a má é má frutos. Muitas vezes, aquela árvore, ela é má e ela engana as pessoas. As pessoas acham que ela está dando bom fruto, mas dentro do coração delas tem maldade. Muitos dizem que serve a Deus, que faz para Deus, fala de Deus, mas dentro do coração não procede boa coisa. Dentro do coração tem maldade, deseja a maldade, o próximo, age na maldade, né? Então Deus, Jesus, ele conhece o que procede, né, do coração. E ele diz que quando chegar naquele dia, quem tiver, né, o seu fruto bom vai ser justificado, né, por Deus. E quem tiver seu fruto mau, né, vai ser condenado. Quer dizer, se eu tiver fazendo as coisas para Deus, com boa intenção, de bom coração, né, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, fazendo as coisas de coração, né, para Deus, quando chegar naquele dia, eu vou ser justificada. Mas se eu estiver servindo a Deus, mas dentro do meu coração estou procedendo coisas ruins, falando coisas ruins, desejando coisas ruins, chegar naquele dia, eu vou ser condenada, né? Vou ser julgada, eu vou prestar contas pelaquilo que eu fiz de errado, de mal, perante a Deus. E a gente para conhecer a árvore, né? Como a palavra de Deus diz, para a gente conhecer a árvore, conhecer o fruto, né? Daquela árvore. Muitos dizem que o fruto é bom, mas você tem que saber identificar, né? Quem é a árvore que dá bons frutos ou má frutos? Aqueles que praticam as coisas de Deus, né? Que escandaliza, que usa o nome de Deus para muitas coisas em benefício próprio. Aqueles que fazem as coisas, está falando, dizendo que está fazendo para Deus, que está ajudando, que é para Deus, mas no fundo ali não é nada para Deus.
gente vê hoje, né, um exemplo, a gente vai, vamos dizer, para a internet tem de tudo, né, meus irmãos? Tem coisas dali que dá para você tirar coisas boas e tem coisas ali que não presta para nós. Tem ensinamento, tem uma pregação que a gente assiste, que dá para a gente tirar coisas boas, verdade dentro da palavra de Deus, mas tem outras que não procedem de Deus. Qual é que você acha o fruto bom daquela árvore? É a qual? A que está te edificando, que está falando de Deus com verdade, que você está sentindo que é de Deus, você está vivendo ali a palavra, a pregação dentro da verdade de Deus, ou aqueles frutos mar que está ali falando de Deus, mas o que procede do coração não tem nada a ver com Deus. É escandalizando, é mentindo, é fazendo pregações que não provêm de Deus, é falando coisas que não provêm de Deus, mas tudo falando no nome de Deus. Então a gente tem que conhecer, né? Saber identificar a árvore que dá o fruto bom. Porque muitos, meus irmãos, no meio ali, se você estiver no meio de uma multidão, né? Tiver junto com elas agindo errado, fazendo coisas erradas, e você tá no meio, você vai acabar se contaminando. A fruta, quando ela é ruim, quando ela é má, quando ela é podre, ela contamina todas as outras que são boas. Aquelas que estão no meio, que estão boas, acaba sendo contaminada por aquelas que é podre. Então, a gente que serve a Deus, que vive na verdade de Deus, que prega a verdade de Deus, que fala da verdade de Deus, a gente não pode estar compactuando com essas coisas, com esses frutos podres que tem por aí. A gente não pode estar junto com essas podridão que está aí, compartilhando, né? Fazendo parte dessa podridão de hoje, dessas árvores de fruto podre, né? Que estão aí, levando a palavra de Deus, escandalizando, mentindo, né? Falando horrores, pregando horrores, contaminando aqueles frutos que são bons. Então, aqueles frutos que são bons, é melhor se separar daquele monte ali que está podre, porque senão aquela fruta ali que está boa vai acabar apodrecendo junto com o fruto podre. Se você tiver um cacho de banana, vou dar um exemplo, e uma penca toda apodrecer, se você não despencar o restante, tirar, separar todas aquelas que estão boas, vai apodrecer também. Porque a doença que está naquela que é podre vai passar toda para aquelas que estão boas. Bem assim é o servo de Deus. Muitas vezes a gente está no meio de pessoas que fala de Deus o tempo todo, que glorifica, que se diz servo de Deus. Oh, meu irmão, mas só Jesus conhece o coração. Só Jesus conhece os pensamentos. Ali quando está conversando com o irmão, quando vira as costas, deseja mal o irmão, fala mal do irmão. Esses são os frutos podres que Jesus fala da palavra. E ele fala, né, aqui, mas o seu bom tesouro, o homem bom tira boa coisa do seu bom tesouro, e o homem mau tira mau tesouro das coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não há de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Se eu e você andar na verdade de Deus, falar a verdade de Deus, chegar naquele dia,
vamos ser justificados por Deus. Mas se nós tá dizendo que tá fazendo para Deus, falando de Deus, né? Mas aquilo não, no nosso coração, aquilo não procede, porque só Jesus que conhece o nosso coração, não procede de Deus, vamos ser condenados, prestar conta daquelas palavras que a gente diz que não provinha de Deus, que não fazia parte dos mandamentos de Deus, que não estava dentro da palavra de Deus. Esses vão ser condenados pela palavra. Porque como é que você diz que é bom, que você dá bons frutos no lugar que você está, mas você está fazendo tudo indo de contra as coisas de Deus? Como é que você diz que é servo de Deus, usa a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, mas dentro do teu coração tem maldade, deseja mal para o próximo, deseja mal para o irmão, quer a morte do irmão? Como é que você diz que é um fruto bom, se só ali na aparência entre os servos você diz que ali você aparenta pregar a palavra de Deus, fala de Deus, aparenta ser uma serva, um servo de Deus, mas dentro de você procede o mal, coisas más, coisas ruins. E aí, no decorrer do tempo, os próprios servos de Deus, os próprios irmãos, vão sabendo, vão descobrindo, vão vendo os teus verdadeiros frutos. Quem é você? Você mesmo, com as suas atitudes, você mesmo deixa transparecer para os teus irmãos como é o teu fruto, a árvore que você é, o fruto que você dá, porque você vai deixar transparecer o fruto podre que você carrega como servo de Deus. Então, o verdadeiro servo de Deus tem que plantar coisas boas, tem que viver coisas boas, falar coisas boas. Não importa que esteja na frente dos irmãos ou não, tem que proceder do coração coisas boas, coisas verdadeiras. Não importa se você estiver sozinho, você tem que ser verdadeiro, tem que viver a verdade de Deus, tem que falar a verdade de Deus. Para você ter um bom fruto, você tem que ser durante e depois junto com as pessoas, não aparentar na frente das pessoas. Tem umas que são assim, que na frente dos fiéis, na frente dos irmãos, aparenta ser uma serva de Deus, uma verdadeira serva de Deus, uma mulher de Deus, mas só Jesus conhece o coração, o que procede lá de dentro, né? Só Jesus sabe o que sai da tua boca, o que provém da tua boca depois, o que sai de dentro do teu coração. Tem muitas árvores aí dando fruto podre, né? Tem muitas árvores aí, muitos frutos aí contaminando os frutos bons, né? Tem muitos frutos podres aí no meio de frutos bons, que se os frutos bons não tiver cuidado, vão acabar apodrecendo, vão acabar contaminando pelas podridão, né? Que estão aí dentro das casas de Deus. Os que se diz servo de Deus, né? Pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, escandalizando, mentindo, roubando. Como é que você vai saber? Como é que você vai dizer que um fruto desse é bom? Que uma pessoa dessa está dando um fruto bom? Não há árvore desse jeito que dê fruto bom, agindo dessa maneira, né? Então para a gente saber, para você identificar que aquela árvore ali, o fruto daquela árvore ali é boa, você não vai ouvir dela, não vai ouvir escândalo dela, como de uma serva de Deus. Você não vai ouvir, né? Disse-me disse daquele fruto ali, né? Você não vai ver ninguém falando mal dela pelas costas. Você não vai ver ela como uma serva de Deus
escandalizando, mentindo com as coisas de Deus. Quando você vê que ela é um fruto bom, você vai o quê? A palavra que vai sair da boca dela vai te edificar, vai te abençoar, vai servir para cura para a tua vida. A palavra que ela pregar para você vai ser bênção na tua casa, bênção na tua vida. A palavra que ela te direcionar da parte de Deus, a palavra, o próprio Deus vai te certificar daquilo que ele está falando, né? Aí sim você vai saber o fruto bom dessa pessoa, desse servo de Deus. Aí sim você vai identificar o que é uma árvore com fruto bom. Porque você não vai ouvir nada de ruim daquela pessoa, né? Você não vai ouvir aquela pessoa metida em confusão, né? Em discussão, né? Metido em coisas erradas, porque o verdadeiro servo de Deus, que serve a Deus mesmo, que dá bom fruto, que agrada a Deus, é assim. Você não vê falar nada dela, não vê escândalo, não vê mentira, né? Não vê ela se envolvendo com coisas erradas. Você olha para ela e fala: ali é uma verdadeira serva de Deus. Eu nunca vi ninguém falar nada daquela mulher. Eu nunca vi ninguém contar uma mentira daquela serva de Deus. Eu nunca vi aquela serva de Deus pregar mentira. Eu nunca vi aquela serva de Deus acrescentar as coisas de Deus. Eu nunca vi ela metida em escândalo. Esse é a árvore boa que dá bons frutos. Quantos servos de Deus a gente vê aí, né, meu irmão, que diz que serve a Deus, fazendo horrores, escandalizando. A gente tira mesmo pela internet, tantos pregadores aí de nome, famosos, né? Tantos pregadores aí, que a gente vê horrores, dizendo que está fazendo para Deus, que está pregando para Deus, mas a gente vê é coisa suja por debaixo do pano, é erro mais erro, é escândalo mais escândalo. Você vai perder tempo para escutar uma pessoa dessa? Você vai perder tempo para assistir um ensinamento de uma pessoa dessa, sabendo que ela é um fruto podre, que ela não dá, a árvore dela não dá fruto bom? Ela não vai a palavra que ela vai pregar não vai te edificar, não vai te abençoar, não vai te curar, porque tudo que ela faz ali é com o nome de Deus, mas é tudo contra as coisas de Deus, a palavra de Deus. Ela vai de encontro às coisas de Deus. E nada que sai ali, meus irmãos, abençoa. Nada que sai dali presta para a vida de ninguém. Aí a gente olha hoje tantos pregadores, né? Tantas pregadoras da palavra de Deus, que fala horrores, que prega horrores. Meu Deus, que pratica coisas horríveis, que você olha assim, meu Deus, Deus não está nisso. Meu Deus, o que é isso? Quanta mentira é essa? Meu Deus, quanta bobagem é essa? Meu Deus, que escândalo é esse? Que vergonha a pessoa está usando o nome de Deus, fazendo aquilo, se comportando daquele jeito. Quantas coisas você vê hoje desses que se diz servo de Deus, escandalizando, fazendo horrores com o nome de Deus. Mas esses daqui, quando chegar naquele dia, né, vai ter que justificar, vai ter que prestar conta. Aquilo tudo que fez, aquilo tudo que falou, vai prestar conta dos seus frutos. Vai ter que prestar conta a Deus de tudo que fez. Aí Deus vai ver, vai somar tudo ali, o que foi ruim, o que não prestou. E aí vem a condenação pelas palavras, ser condenado pelaquilo que falou. Imagine quando chegar naquele dia, o que vai ter de gente que vai se for condenado só pelo que falou, ter que justificar Deus, ter que prestar conta a Deus de tantos absurdos que falaram, dizendo que estava falando no nome de Deus, dizendo que estava fazendo aquilo para Deus, mas Deus estava longe de tudo aquilo, meu Pai do céu. Aí vai ser poucos, meus irmãos, vai ser poucos que vão ser justificados, né, por Deus. Vai ser muito pouco, porque a condenação vai ser para muitos, vai ter muitos sim que vai ser condenado,
Porque o que tem de gente falando mentira das coisas de Deus, falando coisas que não provêm de Deus, meu Pai, lê a palavra de Deus, não pratica a verdade, não lê a verdade, não prega a verdade, e tudo usando o nome de Deus. Aí quando chegar naquele dia, por isso que eu não troco a verdade de Deus por nada, meus irmãos. Não há dinheiro que pague viver dentro da verdade de Deus. Mas tem muitos que já se corromperam por dinheiro, já tem muitos que, né, já recebeu o seu salário aqui na terra. Já tem muitos que já recebeu a oferta de Satanás, tudo por dinheiro. Muitos, tudo aquilo que Deus deu, hoje está vendendo. Deus deu dom de cura, de libertação, de salvação. Deus deu dom de tantas coisas. E muitos venderam os seus dons que Deus deu em prol de dinheiro, usando o nome de Deus, usando aquela sabedoria que Deus deu para pegar, para ganhar por dinheiro. Tantos que se corromperam, né, pelas coisas erradas, se deixaram contaminar pelos frutos podres, pela árvore que não deu os bons frutos, só deu fruto podre e acha que está fazendo para Deus, que está agradando a Deus. Meu irmão, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague viver dentro da verdade de Deus. Se eu tiver que viver sem dinheiro minha vida toda, mas viver, ter a minha salvação, viver dentro da verdade de Deus, para mim basta. Muitos naquele dia, tem muitos que morreram por falar a verdade de Deus. Tem muitos servos que já morreram convertidos ao Senhor, morreu por pregar a verdade de Deus, por viver a verdade de Deus, né? E aqueles que continuar pregando a verdade de Deus pode até morrer, pode morrer por pregar a verdade de Deus, por servir a Jesus de verdade, né? Esses não vai se corromper, porque realmente está vivendo a verdade de Deus. Se for pela nossa salvação, se tivermos que morrer por Cristo, temos que morrer sim. Porque se vivemos a verdade dele, né? Lá em Apocalipse mesmo, tem lá o capítulo, agora eu não me lembro, tem um monte de almas lá debaixo do altar do Senhor, questionando a Deus, porque foram mortos por falar a verdade, por pregar a verdade de Deus. E estão lá clamando por justiça a Deus, perguntando a Deus até quando o sangue deles vão estar ali, se Jesus não vai cobrar, se Deus não vai cobrar, não vai fazer justiça. E o Senhor responde para eles: espere mais um pouco, porque ainda tem alguns que vão vir. Ainda tem alguns ainda que vai chegar até aqui, vai estar aqui com vocês, para que eu faça a justiça. Ainda tem muitos ainda de nós que serve a Deus, que vai morrer pelo amor de Cristo, vai morrer por Cristo, né? Por pregar a verdade, por falar a verdade. Tem muitos lá debaixo do altar do Senhor, cobrando justiça ao Senhor, por ter sido morto, por falar a verdade e pregar a verdade. E Deus disse a eles, espere só mais um pouco, que ainda tem alguns, igual a vocês, que vão estar aqui. Aí sim eu vou fazer justiça. Então Deus sabe que ainda tem muitos ainda, né? Dos filhos deles, que prega a verdade, que fala a verdade. Né, meus irmãos? Pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Isso é o que mais importa. É a nossa salvação. Que para a gente ser salvo, né? Para a gente chegar naquele dia e ter acesso a Deus, ao trono de Deus, não é simplesmente ler a Bíblia. É ler, praticar, obedecer, servir a Deus, né? Com verdade, pregar a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer, né?
Infelizmente, não vamos agradar a todos, porque nem Cristo agradou a todos, quanto mais nós, né? Mas glória a Deus por isso. Qual é o fruto que você está dando a Jesus? Qual é o fruto que você está dando a Deus? O que é que você está fazendo de bom para Deus? Aonde você está indo? Aonde você está? Você está falando de Jesus? Você está praticando a verdade de Deus, falando na verdade? Não se corrompa por causa de pessoas, por causa do lugar que você está, por causa do lugar que você fica. Não se corrompa. Continue dando bons frutos. Se alguém não gostar, se alguém achar ruim, paciência. Mas viva a verdade de Deus, viva dentro da verdade de Deus. Porque aqui o Senhor diz: ou dizeis que a árvore é boa e o fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Pelo fruto a gente conhece, né? A árvore, se ela é boa ou não. Você vai saber identificar, né? Se a árvore ali é boa ou não, se dá bons frutos ou não. Vai na igreja, vai em uma igreja, comece a frequentar uma igreja, mas primeiro viva a verdade de Deus dentro da palavra. Vá para a palavra e vá frequentar uma igreja para ver se aquela árvore ali está dando bons frutos. Vá para a palavra primeiro e vá frequentar uma igreja e vá tirar suas conclusões para ver se aquela árvore ali está dando bons frutos. Se você viver dentro da palavra de Deus, da verdade de Deus, e você conhecer a verdade de Deus através da Bíblia, e você frequentar um lugar, você vai saber se aquele pregador ali dá bons frutos, se ele é uma árvore boa. Se ele for, você vai saber identificar. Se ele não for, você também vai saber logo que ele é uma árvore que dá fruto podre. Se ele for uma árvore boa, o fruto dele for bom, você vai entrar, vai assistir a pregação, você não vai ouvir nada dele, você não vai ouvir escândalo dele, ele não vai ser aquele pregador que prega só por dinheiro, ele não vai ser aquele pregador que só fala de oferta de dízimo, ele vai ser aquele pregador que vai te ensinar a buscar Deus através da palavra, que vai falar para você que Deus cura sem precisar você dar oferta, sem precisar você dar dízimo, que Deus cura, Deus liberta, você buscando a Deus na tua casa. Aí você vai saber. Porque se a árvore dele dá bons frutos, ele vai ensinar a verdade de Deus. Ele vai falar para você como buscar a Deus. Mas se ele for uma árvore que dá fruto podre, ele vai de contra a palavra. Aí você vai saber identificar esta árvore. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Palavra nesta noite falou teu coração. Glória a Deus, né? Mais uma palavra de fé para a vida de vocês. Que o Senhor continue ensinando, falando ao coração de cada um de vocês. Jesus abençoe. Fica com Deus.